Bem, candidatos, hoje vamos recordar um pouquinho de alguns pontos importantes da geometria. Geometria que normalmente compõe 30% da prova da FUVEST. Muito bem. Geometria plana em primeiro lugar. O que nós temos que recordar? A FUVEST é muito técnica, a FUVEST não vai perguntar muitas coisas de teorias, propriedadezinhas. Em geral, ela se baseia em alguns princípios bem simples. Muito bem, primeira coisa, triângulo. Lembre-se que a soma dos ângulos internos, x mais y mais z, é sempre igual a 180 graus. Uma outra coisa importante sobre triângulos, o chamado teorema do ângulo externo. O ângulo externo, aquele que é formado pelo prolongamento, ele é a soma dos dois internos não encostados nele. Então, você pega, por exemplo, esse ângulo alfa, ele é a soma do y com o z. Se você pega o ângulo beta, ele é a soma do x com o z. Sempre os dois internos que não estão encostados nele. Muito bem. Outra coisa importante que nós podemos recordar sobre geometria. Geometria tem um assunto que é usado em quase todas as questões praticamente de geometria plana, que é a semelhança de triângulos. Quando é que dois triângulos são semelhantes? Quando eles têm os ângulos com as mesmas medidas e os lados proporcionais. Muito bem. Para você conferir se dois triângulos são semelhantes, basta verificar se eles têm dois ângulos com a mesma medida. Eles têm, por exemplo, o A e o M com a mesma medida. Eles têm, por exemplo, o B e o N com a mesma medida. Isso já é o suficiente para verificar se eles são semelhantes. Uma vez sendo semelhantes, as medidas destes serão proporcionais às medidas destes. Eles terão lados proporcionais, terão bases proporcionais, terão alturas proporcionais. E ao montar a proporção entre os lados ou entre as alturas, ou entre, por exemplo, as medianas, você consegue determinar coisas de um a partir dos dados do outro, ok? Muito bem. Existe um teorema que, quando aparece em prova, em geral são questões simples, que é o chamado teorema da bissetriz. Vamos acompanhar ali no quadro o teorema da bissetriz. Repare bem, olha, nós temos aqui um triângulo, essa é a bissetriz, lembrando que a bissetriz corta o ângulo no meio, não o lado. O lado ela não corta necessariamente no meio. O que ela corta? Ela corta o lado de tal maneira que os dois segmentos formados são proporcionais a estes dois lados do triângulo. Então, guarde bem isso. Traçou a bissetriz, você cortou em dois segmentos proporcionais aos dois lados. O que isso significa? O lado AB estará na proporção do lado BS, assim como o lado AC é proporcional ao CS. Ou em números, olha, o 6 estará para o 3, assim como o 8 estará para um x, por exemplo. E a partir daí, pode-se então determinar o x. Chama-se teorema da bissetriz, vale para a bissetriz interna, vale para a bissetriz externa. Muito bem. Algumas outras coisas importantes sobre triângulos. Nós temos um triângulo retângulo. Procura lembrar das relações métricas no triângulo retângulo. O que são as relações métricas? A primeira, mais conhecida, bem tradicional, teorema de Pitágoras. A gente até costuma falar, meio que em tom de brincadeira, né? Quando você quer calcular uma medida, você procura fazer aparecer um triângulo retângulo. Se você conseguir isso, você pode aplicar o teorema de Pitágoras e calcular a medida, a distância que você quer descobrir, né? Uma outra relação que vale a pena guardar. Um cateto, seja ele esse cateto ou aquele ali, tanto faz, quando elevado ao quadrado, dá sempre o produto da hipotenusa pela projeção. Então, se eu pego o cateto B e elevo ao quadrado, vai ser a hipotenusa multiplicado pela projeção. O cateto C ao quadrado é a hipotenusa multiplicado pela projeção. Muito bem. Outro detalhezinho importante sobre triângulos. Saber calcular áreas dos triângulos. Como é que você calcula a área de um triângulo? Tem uma série de fórmulas para calcular a área do triângulo.
A mais tradicional, base vezes altura dividido por 2. Essa é a mais conhecida, é a mais utilizada, né? Uma outra também que se usa muito, área do triângulo, produto de dois lados, por exemplo, o lado A e o lado B, pelo seno do ângulo e dividido por 2. Produto dos lados vezes o seno dividido por 2 também fornece área do triângulo. Uma não menos usada é essa, olha, é o semiperímetro. E o que é o semiperímetro? Some os lados. Se você somar os lados, você terá o perímetro. Divida por 2 e você terá o semiperímetro. Então, se você pegar o semiperímetro e multiplicar pelo raio da circunferência que está dentro do triângulo, a chamada circunferência inscrita, você vai achar a área. E tem uma que, inclusive, já até apareceu numa prova da FUVEST, que é a fórmula de Héron. A fórmula de Héron é um pouco mais difícil, mas quando a FUVEST pediu isso em exame, ela deu a fórmula, o que facilitou muito também. Essas são as 4 principais formulinhas para você calcular área de triângulo. Agora, procura lembrar também de áreas de outras figuras. Por exemplo, área de um retângulo ou área de um quadrado. Como é que você calcula a área de um retângulo, de um quadrado ou de um paralelogramo, coisas assim? É sempre a base multiplicado pela altura. Multiplicou a base pela altura, você tem área. Trapézio, base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. É a soma das duas bases, multiplicado pela altura e dividido por 2. Muito bem. Áreas de figuras redondas, o círculo propriamente dito. Como é que se calcula a área do círculo? Π vezes o raio ao quadrado. Aliás, sobre o círculo, vale a pena guardar também o comprimento de uma circunferência. O que é o comprimento de uma circunferência? Imagine assim, ó, você está saindo desse ponto, você vai dar uma volta inteira na circunferência e chegar nesse ponto novamente. O que você andou? Você andou o comprimento da circunferência. Alguns dizem que a periferia da circunferência, o perímetro da circunferência, é sempre 2 vezes π vezes o raio. Muito bem. Uma outra formulinha que às vezes costuma aparecer, área do setor circular. O que é o setor circular? Imagine esse pedacinho de pizza aqui, ó. Estão vendo? Esse pedacinho de pizza é o setor circular. Como é que você calcula a área? Você pega o comprimento do arco, multiplica pelo raio e divide por 2. É só fazer o arco vezes o raio e dividido por 2. Muito bem, beleza. Vamos recordar um pouquinho das figuras tridimensionais, né? A primeira delas, o prisma. Prisma, quando você tem uma base, tem uma outra base aqui em cima, as duas são idênticas e na maioria das vezes elas são paralelas, né? Muito bem. Casos particulares do prisma, o paralelepípedo reto retângulo, mais conhecido como caixa de sapato, né? Parece uma caixinha. O cubo é um caso particular de paralelepípedo. Muito bem. Reparou que aqui dentro nós temos um triângulo retângulo? Observe bem, ó, tem um triângulo retângulo, onde um cateto é esse que está aqui em pé, a aresta do paralelepípedo, tem um outro cateto que é essa diagonal aqui da base, e tem um terceiro, tem uma hipotenusa que vai de um vértice até o outro vértice. Esse triângulo retângulo aqui é muito usado, hein? Trabalha-se muito com ele. Aqui você está vendo o mesmo triângulo, só que no cubo, né? Esse triângulozinho aqui. Muito bem. Um outro sólido que também se assemelha ao prisma são os cilindros. Note que você tem duas bases, as duas bases paralelas, as duas bases de mesmo tamanho. O que você precisa guardar, tanto dos prismas quanto dos cilindros? O volume. Como é que você calcula o volume? Você acha a área da base, a área de um desses polígonos, e multiplica pela altura. Seja ele um prisma reto ou seja ele um prisma oblíquo. Pegou a área da base, multiplicou pela altura, você vai encontrar o volume.
O mesmo acontece no caso do cilindro. Pegue a área da base, a base aqui em geral é um círculo, né? E multiplique pela altura. Muito bem. No caso do cilindro, tem uma outra formulinha que vale a pena se guardar, que é a formulinha que calcula a área da superfície lateral, a área em volta do cilindro. Como é que a gente faz isso? É 2 vezes π vezes o raio e vezes a geratriz. Se o cilindro for oblíquo, você usa a geratriz. Se o cilindro for vertical, for reto, você pode usar a altura. Então, 2 vezes π vezes o raio vezes a altura fornece a área lateral, a área em volta do cilindro. Cilindro particular, aquele em que o diâmetro da base e a altura são iguais. Quando o diâmetro da base e a altura forem iguais, ele é chamado de cilindro equilátero. Muito bem. Agora eu queria falar um pouquinho sobre os sólidos que terminam em bico. É o caso, por exemplo, da pirâmide, termina em bico, do tetraedro regular, que é uma pirâmide particularizada, né? Do cone, é um sólido que termina em bico. O que você precisa lembrar deles? Repare que aqui dentro, olha, nós também temos um triângulo retângulo. Também é muito usado, a gente usa esse triângulo para poder achar a altura, para poder achar a geratriz, coisa assim. Tem um aqui, ó, esse, ó, estão vendo, ó, triângulo retângulo também. No caso do cone, eu tenho um triângulo retângulo aqui, ó, procura sempre lembrar desses triângulos retângulos. Muito bem. Tanto no caso da pirâmide quanto no caso do cone, como é que você calcula o volume? Você pega a área da base, pode ser um quadrilátero, pode ser um triângulo, pode ser um pentágono, pega a área da base, multiplique pela altura e aí você divide por 3. Olha só, ó, é a área da base vezes a altura dividido por 3. Vale no caso da pirâmide e vale também no caso dos cones, ok? Muito bem. A FUVEST costuma, inclusive, se basear nesses tipos de sólido, cubo, prisma, pirâmide, sólidos mais simples. É difícil a gente encontrar na FUVEST questões que pegam sólidos mais complicados. Mas a gente também tem que lembrar que existem os troncos, né? Seja o tronco de pirâmide ou seja o tronco do cone. Como é que você calcula o volume? A altura dividido por 3, a área da base maior, mais a área da base menor, mais a raiz quadrada do produto delas. É uma fórmula mais difícil, às vezes quando ela aparece em exame, o examinador até fornece a fórmula. Muito bem. Sólidos redondos, temos várias coisas sobre eles. O fuso, a esfera, mas o mais a superfície esférica, a zona esférica e assim vai, né? Mas o mais importante é lembrar como se calcula o volume de uma esfera. Volume da esfera, 4/3 de π vezes o raio elevado ao cubo. Área da superfície, área em volta da esfera, 4πr ao quadrado. Esse para o volume e esse para a área. São as duas mais importantes, né? Muito bem, eu queria recordar um pouquinho com vocês também sobre os poliedros, que a gente chama de poliedros. Imagina um sólido formado por polígonos, por pentágonos, por hexágonos, por quadriláteros interligados, né? Isso forma um poliedro. O poliedro tem vértices, que são esses pontinhos aqui, ó, vértices, tem arestas, que são estes segmentos, e que tem faces. Essa, por exemplo, é uma face do poliedro. Muito bem. Se o poliedro for convexo, o que significa ser convexo? Não ter cavidade, não ter buracos, nada disso, né? Você pode fazer uso da relação de Euler. Escreve-se Euler, se lê Euler, né? Como é que ela é? A quantidade de vértices menos a quantidade de arestas e mais a quantidade de faces igual a 2. Observe aqui, ó, alguns poliedros regulares. Tetraedro regular, as faces são triângulos. Hexaedro regular, mais conhecido por nome de cubo, as faces são quadrados. Octaedro regular, aquele que a gente conhece como balãozinho, veja que as faces também são triângulos.
Dodecaedro regular, as faces são pentágonos, são vários pentágonos, são 12 pentágonos interligados. Icosaedro regular, esse tem 20 faces, todas no formato de um triângulo. Então, de geometria, esses são os pontos mais importantes que você tem que recordar. Lembre-se do Teorema de Pitágoras, lembre-se de semelhança de triângulos, algumas formulinhas para calcular área, volume dos sólidos. O resto é ter criatividade. Às vezes a FUVEST coloca lá uma questão onde você tem um cubo e ele pede alguma coisa a respeito do cubo. O que você vai fazer? Procura traçar o que ele pede. Tenta traçar, por exemplo, a diagonal, tenta traçar o plano interno. Normalmente não foge muito disto. Muito obrigado, gente.